Senhor, dá-nos graças para que nós possamos ouvir, Senhor Deus, com clareza a Tua voz essa noite. Usa-me, Senhor Deus, poderosamente, apesar de mim mesmo, para que eu possa falar, Senhor Deus, com clareza, profundidade, simplicidade ao Teu povo. E que eles, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, ouçam a Tua voz. E se no nosso meio alguém não conhece o Senhor, se é como um Judas que tem se afastado de Ti, tenha misericórdia dessa alma. Salve-a, Senhor Deus, neste momento, para o louvor da Tua glória. Amém. A traição, como nós já vimos aqui, ela jamais virá por meio de alguém que você desconfia. O traidor, ele tem um álibi muito forte, que é a confiança do traído. Você não é traído pelos seus inimigos. Você só pode ser traído pelos seus amigos, a quem você denota, a quem você confia. Então, a maldade, a malignidade da traição, ela reside justamente nisso. Porque você, se apegando a este grande benefício, que é a confiança, esse privilégio que nós temos em relações muito íntimas, você se apega daquilo para fazer o mal. Você tem informações, você tem a privacidade, você tem o meio que a pessoa vive, muitas vezes até os segredos que lhe foram contados, em confiança, e você usa isso para o mal. Então, o traidor, ele é perverso, porque ele usa daquilo que há de mais íntimo, que foi entregue em momentos de profunda confiança, para usar tais coisas contra você próprio. Ele encontra algo que vale mais a pena e por isso, por esta coisa, por esta pessoa, ele o trai. Agora, o que é que move a traição? Porque este primeiro ponto nós já vimos nos sermões anteriores. Mas aqui, Cristo começa a desvendar os motivos da traição. O que é que faz com que Judas e qualquer outra pessoa traia? No caso de Judas, foram 30 moedas. 30 moedas de prata fizeram ele trocar a amizade de Cristo pela a glória do mundo. Mas pode ser outra coisa. Pode ser, você pode trair Cristo, não por 30 moedas, mas quem sabe, por 10 mil reais, por 100 mil reais. Qual é o preço pelo qual você se venderia? Mas você pode simplesmente não trair por dinheiro. Você diz, não, eu jamais me venderia por dinheiro. Mas você trai Cristo para manter determinadas amizades, para se aproximar de um grupo específico do qual você tem interesse. Você pode trair Cristo porque você quer desfrutar de algum prazer que não é lícito segundo a palavra de Deus, ou pelo menos da forma como você quer. Você pode trair Cristo desejando ser quem você não é, e passando por cima das pessoas para atingir aquele lugar. Você trai o Senhor de diversas formas, não apenas Judas. Então, quem trai é o amigo. Os amigos traem por diversos motivos, porque nesses diversos motivos nós achamos algo que é mais precioso do que o próprio Senhor, e nós não pensamos como na nossa relação com Cristo, como ele se comporta diante da traição. E é justamente isso que o texto começa a falar. Qual é o sentimento do Senhor
diante da traição. É sempre bom lembrar que a palavra de Deus e os nossos símbolos de fé deixam claro que Deus ele está livre das paixões. Deus ele não é como um homem que se joga por uma paixão, que perde as estribeiras por conta das nossas paixões. Cristo não tem isso. Apesar de não ter paixões, ele tem sim sentimentos. Ele sente, ele fica alegre, ele fica triste. E aqui expressa um dos sentimentos do Senhor. Observe na sua Bíblia, verso 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. O que é que ele disse? Ele havia dito, no verso 18, observe, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo dito isto, turbou-se o coração. É impressionante o que está sendo dito aqui, porque o Senhor está antecipando a traição. E ele diz o motivo pelo qual ele antecipa. Ele diz, para que quando aconteça, vocês saibam que eu sou, ou seja, que eu sou Deus. Então, por um lado, ele está consciente da sua força, do seu poder, e de que aquilo que ele está falando irá acontecer por um motivo, para que se cumpra a Escritura. Mas isso não deixa Cristo inerte. Perceba isso. O fato dele saber que a Escritura se cumprirá por meio de um traidor, não faz com que ele não sinta nada pelo traidor. Judas é o traidor. A palavra de Deus nos afirma que ele era o filho do diabo. Mas mesmo assim, o Senhor tem um sentimento especial sobre aquela traição. O coração dele fica turbado, perturbado, contristado. O Senhor falou diversas vezes. O Senhor, inclusive, avisou aqui. Um de vós vai me trair. E Judas sabia que era ele. Cristo vai apontá-lo daqui a pouco. E mesmo assim, isso não mudou o coração de Judas. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, do caso de Caim. Quando Caim estava para matar o seu irmão Abel, o Senhor Deus falou com ele. Diz Caim, o mal está diante de ti, cumpre a ti dominá-lo. Ora, vocês acham que Deus não sabia que Caim mataria mesmo assim Abel? É claro que sim. Estava escrito que isso iria acontecer, não porque Deus seja o autor do pecado de Caim, mas porque Deus sabe de todas as coisas, e toda a história foi escrita por ele, de um modo tal que Caim ainda permanece sendo responsável pela morte, porque ele fez porque quis. A vontade do homem não foi violentada, como diz a confissão de fé. Ele fez porque ele quis. E Deus mostrou a Caim a sua boa fé naquele ato, quando ele diz, Caim, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, você pode ainda parar. E aqui o Senhor avisou. Um de vós, para que se cumpra a Escritura, vai me trair. Mas o meu coração está perturbado. Irmãos, quantas vezes ao longo de 14 anos que eu estou no presbiterato, seja docente ou regente, muitas pessoas, não só nessa igreja, mas em outros lugares, já nos deram muito trabalho. Umas saíram e outras nós tivemos que retirá-las.
por meio da excomunhão. E é impossível não confessar que algumas delas, você olha assim e diz, graças a Deus, não aguentava mais. Eu já não aguentava mais. Mas não pode ser assim. É claro que a natureza humana ela vai querer sempre o conforto. E que a presença de pessoas ímpias no meio da igreja, em certo sentido, deve, né, quando essa presença ela se torna ausência, por conta ou da disciplina, ou da pessoa mesmo simplesmente apostatar da fé, em um sentido, o nosso sentimento tem que ser esse. Saiu do nosso meio porque não era dos nossos. E que bom que foi assim, porque o Senhor está expurgando a sua igreja. Então, em certo modo, não há nada de errado com isso. Mas nós devemos ter cuidado, irmãos, para que nós nunca permitamos que no nosso meio, quando alguém, por conta de apostasia ou de pecados, os mais diversos possíveis, saindo do nosso meio, a gente crie sempre essa alegria, de dizer, graças a Deus foi embora. Vai perturbar outro, vai lá para outro lugar perturbar outro. É verdade, mas ao mesmo tempo isso tem que entristecer o nosso coração. Quando alguém que dizia conhecer a verdade, que dizia defender a verdade, simplesmente se tornou um apóstata. Simplesmente esqueceu daquilo que confessava. Nosso Senhor nos dá exemplo. O nosso coração precisa se perturbar quando a apostasia bate à nossa porta. Não a nossa, no nosso coração, mas na nossa congregação. Turbou-se em espírito e afirmou o Senhor: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. E então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Veja que situação difícil. Eles estão sentados à mesa, no momento da ceia, e ali no momento da ceia, Jesus começa a falar: um de vocês é traidor. 12 pessoas que andavam praticamente 24 horas por dia juntas, que fizeram as missões, que pregaram, que provaram dos benefícios de Deus. Judas, inclusive, estava no meio daquele grupo que foi falar para os homens enviados por Cristo e voltou dizendo: Senhor, é impressionante, até mesmo os demônios, nós falamos para os demônios, eles nos obedecem. Eles nos obedecem. E Jesus disse: você se surpreende com isso? Isso não é nada. Vocês não deveriam estar se glorificando ou se gloriando por conta disso. Vocês devem se gloriar muito mais porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. É isso que deve ser a glória de vocês. Se isso for verdade. Ou seja, Judas provou e não era. Então, provar dos benefícios de Deus na igreja, participar do corpo de Cristo visível, sentar à mesa, andar com o povo de Deus, isso não quer dizer necessariamente que você seja um dos 11. Mas você pode ser um Judas. Então todo mundo fica se olhando um para o outro, desconfiando quem é entre nós o traidor. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês que Judas era um homem tão fiel no seu dia a dia, aparentemente, que ninguém desconfiou dele. Você percebe isso? Que Pedro, daqui a pouco, vai ter que pedir a João para dizer, pede a ele para dizer, dá uma dica aí quem é. Porque não tinha nenhum sintoma que era Judas. Você está pensando que as apostasias, elas sempre vêm por meio de pessoas com uma boca suja, ou que blasfemam contra o Senhor publicamente? Você acha que é isso? Nem sempre é assim. Às vezes é uma pessoa que fala manso, fala bonito, conhece da Escritura,
está há muito tempo na igreja, é prestativo. E sabe o que é pior, irmãos? É que quando uma pessoa dessa revelada, muitas vezes em secreto, essa forma de se revelar quem ele se dá, por exemplo, dentro de um gabinete, numa visita. E aí o processo transcorre em secreto. E quando a liderança da igreja vem diante do povo de Deus, publicamente, dizer o que aconteceu, que fulano de tal já não é mais irmão, sabe o que é pior? É que boa parte da igreja diz assim, isso é um absurdo. Porque eu conheço fulano de tal. Eu sei quem ele é. Conhece nada. Conhece nada. Você quer um exemplo? Olhe para Judas. Ninguém desconfiava de Judas. E só Cristo sabia. E aqui não é igreja congregacional para todo mundo ficar sabendo dos problemas que estão acontecendo. Nós somos presbiterianos. E o Senhor deu ao conselho da igreja o poder das chaves para abrir e fechar. E quando nós nos submetemos a estar com o nosso nome arrolado num conselho, sob a jurisdição de um conselho de igreja, é porque nós estamos declarando nossa confiança àqueles homens. Não há confiança cega. Preste atenção nisso. Não é confiança cega. Muito pelo contrário. É uma confiança extremamente embasada nos fatos. Quais são os fatos? Eu vejo como eles andam, eu vejo a família deles, eu vejo o que eles pregam, eu vejo como eles convivem. Então, por isso, eu confio. Eles têm autoridade e têm vida. Então, não espere que as apostasias no nosso meio, os grandes pecados, eles venham de pessoas escandalosas sempre. Não é assim que acontece. Pessoas que falam mansinho, que falam baixinho, que são educadas, prestativas, lindas e maravilhosas. Você não sabe o que está por trás do coração daquela pessoa. E não vem me dizer que no domingo à noite e de manhã você vai conhecer, porque não vai. Então esse é Judas. Todos se olhavam e ninguém desconfiava dele. Então no verso 23 o texto diz, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Então está lá a mesa posta, eles estão sentados. Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair. E o que fazer agora? Eles se olham, ninguém sabe o que fazer. Então, aquele a quem Jesus amava. É muito interessante como João, ele se define, né? Ele não diz João, ele é o autor do texto. E a palavra de Deus nos ensina, inclusive nas cartas do próprio João, que ele era o discípulo amado. Mas ele tinha tanto orgulho disso, que ele trocava o nome por esse título honorífico que foi dado a ele. É um título de honra. Ele é o discípulo amado. Que honra, irmãos. Não é em meio dos discípulos você ser um discípulo simplesmente, mas ele, dentre os que Jesus amava, ele era um especial. E aqui é inegável que Cristo tem intimidade maior e menor. Cristo é uma pessoa. E ele se relaciona em diversos graus, inclusive. E nesse caso, com João, especialmente, era um grau muito elevado. Você não percebe ninguém, né? Você não percebe nenhum dos 12 fazendo isso aqui no verso 23. Estava reclinado no seio de Jesus. Matthew Henry aponta um texto correlato a respeito de Cristo. João capítulo 1, verso 18. Volta comigo, por favor, e veja quem é que se reclinava também. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse
o revelou. O Filho unigênito que estava reclinado no seio do Pai foi o que revelou. Ou seja, ali é dito, Cristo é a exegese de Deus, ou seja, é Ele que revela quem Deus é. Como Cristo anda com o seu Pai? Ele anda reclinado no seio, ou seja, ele tem intimidade com o Pai. Quem é João? Ele é o discípulo amado. Como ele estava sentado na mesa? Ele estava reclinado sobre o seio de Cristo. Quem ele é? Ele é um homem mais íntimo de Cristo. Aqui está revelada a intimidade de João com o Senhor. É difícil explicar isso aqui, porque mais difícil ainda é discordar de João Calvino, né? Porque Calvino ele vai explicar dizendo que o modo como os judeus se sentavam, eles colocavam os pés para trás, se sentavam de lado e acabavam reclinando um sobre o outro. Aí Matthew Henry diz, é verdade, não estou dizendo que Calvino está errado, mas comer um reclinado do outro parece que não é a melhor posição. Então não era na hora de comer simplesmente, não era um ato comum entre eles. Podia até ter essa posição, mas reclinado um sobre o peito do outro é sinal de intimidade. Ele estava no seio do Senhor. E qual é a outra prova? É o que acontece em seguida no verso 24. Então Simão Pedro faz sinal a este para que perguntasse quem era aquele que lhe falava. Ora, quem estava na melhor posição para perguntar? Você está na mesa com 12. Tem um traidor. Você não vai perguntar, Senhor, diz aí quem é o traidor no meio de todo mundo. Não é assim que se faz. Então Pedro, percebendo a posição privilegiada que João estava, ele olha e faz um sinal, pergunta a ele. Aquela coisa bem discreta, pergunta a ele aí. E aí, como ele estava reclinado no seio, ele fala baixinho. A Henry diz assim, como é bom ter amigos que andam próximos ao Senhor. Amigos íntimos de Cristo. Quando nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos contar com essas pessoas em oração. Como é bom, irmão, você saber. Há uma referência no nosso meio de oração. Mulheres de oração, homens de oração, íntimos com o Senhor, que têm na sua vida uma marca registrada de andar com o Cristo. E é bom saber quem são essas pessoas. Porque aí você diz, né, na arrogância da gente, a gente diz assim, por que você não ora? Mas peraí, eu estou orando também. O Senhor diz, onde 2 ou 3 se reunirem, o Senhor nos ensina a pedir uns pelos outros. Então há sim, de fato, na comunidade pactual, essa ideia de que um ora pelo outro. Tradicionalmente, em termos de história, a igreja sempre teve as suas reuniões de oração, que tem, sim, motivos diversos, mas um deles é esse, para que nós possamos pedir aos outros que orem conosco. Para que o Senhor ouça que é a oração da igreja, não é simplesmente a oração de uma pessoa. Então, tenha e mantenha pessoas que estão próximas de Cristo perto de você. Para que você possa, inclusive, pedir oração no momento de dificuldade. E aqui eu me lembro também de Pedro, né, tentando avaliar esse versículo. Pedro não era tão impetuoso, né, o mais rápido para falar. Por que ele não falou? Porque existem dons diversos na igreja. O de Pedro não era estar tão próximo de Cristo. Era ser sempre o primeiro a falar, sempre o que tinha a palavra na ponta da língua. Mas na hora dessa necessidade, um outro, com outro tipo de dom, com outro tipo de vantagem, de privilégio no reino de Deus, foi usado. Então Deus usa o que prega, Deus usa o que ora, Deus usa o que vive para interceder, Deus usa o que vive para aconselhar,
dentre os presbíteros da igreja existem muitos dons. Por um motivo óbvio, não existe um homem que tenha todos em si próprio. Esta é uma das vantagens, nós temos vários presbíteros na igreja. E esta também é uma indicação que nós não devemos desprezar nenhum deles. Porque um tem uma habilidade que o outro não tem. Mas quando se juntam, se forem realmente homens servos de Deus, vocacionados, eles se completam. Isso é uma grande bênção que o Senhor nos dá. Então, Pedro fez o sinal para que João perguntasse. Aí no verso 25 diz, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a forma como João se dirige a Cristo. Acabou de ser dito que João era o mais amigo e amado e o que tinha mais intimidade. Mas quando ele vai falar com o Senhor, ele não diz, e aí diz quem é? Ele diz, Senhor, quem é? Intimidade, a intimidade é irmã siamesa do respeito. Não tem essa. Ah, eu sou íntimo, então eu falo de todo jeito com ele. Não, não é assim. A intimidade e o respeito andam juntos. O teu pai é teu pai, mas teu pai é Senhor. Tua mãe é muito íntima tua, mas é senhora. Nós devemos sempre lembrar, isso não é mera tradição, isso não é antiquado, isso não é nada disso, isso é respeito. Quando nós tratamos os nossos pastores, não pelo nome, mas sempre lembrando os títulos de reverência, pastor, né, dentro do meio presbiteriano chamado reverendo, presbítero, diácono, o Senhor. Isso nos ajuda muito a mantermos cada vez mais íntimos e, ao mesmo tempo, nos lembrar, eles são distintos de nós. Isso é um exercício que eu tento fazer, inclusive com os pastores que são meus colegas agora, mas que foram meus pastores no passado, meus professores do seminário. Eu sempre os chamo pelo título e chamo de Senhor. É sempre bom nos lembrar disso, irmãos. Sempre bom. Senhor, quem é? Então Jesus respondeu no verso 26. É aquele a quem eu der o bocado molhado. Tem umas coisas de Jesus que são bem interessantes. Várias coisas, mas essa é uma delas. Ele podia ter apontado. Ele podia ter dito, é Judas. Falava baixinho, Judas. Ou apontava discretamente. Ele não faz nada disso. Se eu vou dar um bocado, ele vai pegar um pedaço de pão e vai dar uma porção de pão molhado a Judas. A pergunta é por que Jesus faz assim? Porque tudo que Cristo fez com um significado. Qual é o significado dele dar um sinal e não falar? É porque o sinal, às vezes, fala mais do que as palavras. Existe tanta coisa compreendida num sinal que você teria que dizer muito mais palavras para dizer a mesma coisa. Ele está dizendo, em primeiro lugar, pastores, sejam atentos aos sinais dos traidores. Porque nem sempre eu vou falar, é fulano. Sejam atentos aos apóstatas, aos lobos, aos que querem fazer mal à igreja. Ele está no meio de 11 pastores e ali tem um lobo. Ele está ensinando, sejam perspicazes. Percebam as coisas pelos sinais. Não esperem as coisas serem consumadas para então entender o que aconteceu. Isso é uma bênção que Deus dá aos presbíteros da igreja, irmãos. Está todo mundo vendo que a igreja está linda e maravilhosa. Os presbíteros olham e dizem assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quantas vezes isso já aconteceu? Termina o culto, rapaz, tem alguma coisa errada.
E às vezes a gente não sabe o que é. Mas é um faro que Deus dá. Tem alguma coisa errada. Aí a gente começa a conversar. Por isso que às vezes sai daqui 11h30, meia-noite. O que é? Rapaz, fulano assim, ciclano. Começa a tentar montar. Vamos lá, vamos fazer uma visita. Eu vou dizer que todas as vezes a gente está certo, mas olha, quase todas. Tinha alguma coisa acontecendo nos bastidores, a gente não estava sabendo ainda. Não tem negócio de mistério, não tem uma voz que disse no meu ouvido, não tem nada disso. É perspicácia, percepção. Deus dá uma visão, não mística, revelatória, nada disso. Mas é uma visão que nós temos a respeito da igreja, que os presbíteros precisam ter. E sempre que nós falhamos em não perceber os sinais, nós nos chateamos. Como é que a gente não viu isso, irmãos? Então, em primeiro lugar, foi dado um bocado para que isso ficasse claro. Pastores, atentem para os perigos que existem na igreja. Não esperem eles se consumarem. E aí, fica o recado para a igreja. Quando aparentemente não tem nada e o conselho começa a investigar, você fica, não, o que é que você quer? O que é que está acontecendo? Fiquem calmos. É o conselho trabalhando para tentar investigar o que é que está acontecendo, porque geralmente está. E muitas vezes nem quem está no meio do problema percebeu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, porque ele deu um bocado, ou seja, ele pegou um pão e molhou. Por que esse sinal? Ele vai dizer, logo adiante, ele vai ensinar que nós devemos amar uns aos outros. No final do texto. Mas no Sermão do Monte ele já havia ensinado. Amem os vossos inimigos. Aquele que tiver com fome, dê pão. O que tiver com sede, dê-lhe de beber. Aí alguém diz, mas isso é coisa de tolo, isso é coisa de gente boba. Como é que alguém vai me trair? Eu estou dando pão a ele. Mas esta é a nossa religião, irmãos. Nós amamos os nossos inimigos dessa maneira. Se ele tem fome, dá de comer. Se ele tem sede, dá de beber. Sabe para quê? Porque com isso você está amontoando brasas vivas na cabeça dele. Está pensando que é para o bem dele, porque Jesus é bobinho? Não. Ele teve o mesmo carinho, a mesma dedicação, os mesmos atos que teve com os 11 discípulos fiéis, ele dedicou os mesmos atos ao infiel. Ele não permitiu que morresse de fome. Agora pense da perspectiva de Judas. Que miserável. Ele ouviu o alerta. O Senhor disse, um de vocês vai me trair. Ele viu os discípulos, um olhando para o outro. Todo mundo deve ter ficado constrangido, né? Porque é uma situação bem complicada. Quer dizer, virou... Os 12 passaram a ser ali suspeitos. E ele provavelmente ficou olhando também. Quem será esse louco? Absurdo. Como é que pode uma coisa dessa? Ficou lá no meio, sem constrangimento nenhum. Porque quando a gente está com o coração tão endurecido a esse ponto, nada mais nos constrange. O cara entra na igreja, sai da igreja, toma ceia, participa de todos os elementos do culto, ouve a pregação, ouve a exortação, ele sai daqui com o coração tranquilo, leve, como se nada tivesse a ver com ele. Esse é o caminho da apostasia. Se você entra e sai daqui, nada muda o seu coração, este é o caminho da tua apostasia. Judas ficou lá bem caladinho, recebeu o pão, comeu. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso? Comendo o prato de comida que Deus botou na nossa mesa. Andando no carro que Deus nos deu. Respirando o ar que o Senhor providenciou. Vivendo a vida que Deus nos
nos deu em Cristo e negando todos os benefícios da graça do Senhor. Traidores. Quão malignos nós somos, irmãos. Mas quão pior é aquele que nunca se arrepende, que continua recebendo todos esses benefícios, todas essas bênçãos de Deus, comendo, bebendo, gozando da família, muito dinheiro, e ele vai se enganando. Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. Tem nada não, eu vou lá traí-lo, mas olha aqui, ele é meu amigo, ele me deu pão, ele me fez sentar aqui, está tudo bem, está tudo bem. E você sendo levado no caminho da apostasia, até que você vai lá e entrega o Senhor. E a vida só vai piorando, porque ele continua dizendo, veja, verso 27, e após o bocado entrou nele Satanás, disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. Após o bocado. O sinal era, a quem eu der o pedaço de pão, ele comeu. Quando ele comeu, o texto diz, entrou nele Satanás. Que pão diabólico é esse? Não era o pão. Você entende? Não era o pão. É só o que aquilo representava. Aquele que comeu do meu pão me traiu. A quem eu dei de comer, a quem eu dei de beber, a quem eu dei a vida, a quem eu providenciei meu filho, a quem eu dei a vida do meu filho, a quem meu filho sofreu. Aí ele diz, mas você não fazia parte desses. Tudo isso foi providenciado por meus. Você prova de alguns benefícios e você nega Cristo. Aí alguém fica pensando, né? O que é o endemoniado? O endemoniado... Uma vez perguntaram, pastor, quantas vezes já se levantou um endemoniado na sua igreja? Graças a Deus, até agora, nenhuma. Nenhuma, e espero que até o final do meu ministério ninguém faça uma presepada dessa. Aí, o cara diz, mas rapaz, como é que pode? Porque lá na minha igreja, toda semana é um endemoniado. Eu digo, é o último lugar que eu vou na minha vida é na tua igreja. Eu quero lá ver endemoniado. Isso é alguma coisa, uma glória danada. Na minha igreja está cheio de endemoniado. Mas o pessoal pensa que endemoniado é o sujeito que se levanta e começa a gritar, e se espernear, e se jogar no chão. Está aqui o endemoniado. Você viu? Entrou nele Satanás. Não é que ele não fosse já filho do demônio. Mas a gente tem que perceber, irmãos, que existem pessoas que são filhos do demônio, que vivem no meio da igreja, nessa vida até socialmente muito boa, moralmente muito aceitável, até que um dia eles se revelam. Ficaram endemoniados nesse sentido. Mas não se jogam no chão, eles não ficam babando, não tem nada disso. Não muda a voz, né? Não dá entrevista ao pastor da igreja, não tem nada disso, nada. Mas está endemoniado. O que é que ele fez? Se levantou e foi trair o Senhor. Esse é o endemoniado. É o que vende a glória de Cristo por 30 moedas de prata. Você já pensou quantos pastores endemoniados tem no Brasil? Que vendem o evangelho por 30 moedas de prata? Por 10 mil ao final da pregação? Por uma casa? Ou seja lá o que for, ou pela a boa convivência na igreja. Já pensou quantos endemoniados no nosso meio? Mas ninguém diz que ele é endemoniado, porque ele não fica se jogando no chão e nem muda a voz, mas ele é um endemoniado segundo a palavra de Deus. Já pensou quantos outros endemoniados nós temos no nosso meio? Que se venderam por conta de uma mulher, que deixaram a igreja para se casar com ímpio,
Quantos endemoniados que por conta de amizade, ou para ficar tudo bem em casa, para não ter confusão com a mulher, para não dar briga com os filhos, eles largam tudo. E ficam dizendo para si mesmo, está tudo bem, está tudo bem. A gente faz essas coisas, mas é para tudo, está tudo bem. Cheios do demônio. Vivem, trabalham, andam, vão para a igreja. É isso aí. Então você está pensando que o endemoniado vai chegar aqui se jogando no chão? Nunca chegou em 10 anos, nunca chegará provavelmente. Mas muitos já passaram por aqui, traidores de Cristo, que com conversinha mole vieram tentar, como lobos, tragar a igreja do Senhor. E graças a Deus que temos presbíteros que não têm medo de endemoniado, que não se venderam por conta de dinheiro. Porque muitos endemoniados estão aí de paletó e gravata, com a Bíblia na mão, se vendendo para ter paz falsa com a igreja, boas amizades e dinheiro no bolso. Que Deus nunca permita que isso aconteça no nosso meio, irmãos. Nunca. O texto continua dizendo, verso 28, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Ninguém desconfiou ainda. Eles estavam meio anestesiados aqui, os pastores, né? Precisavam se acordar. Mas, por outro lado, tem uma virtude enorme desses homens. Eles sempre enxergavam os irmãos como sendo boas pessoas. O que, por um lado, é um problema, mas, por outro lado, é até nossa obrigação. Pensar o bem dos demais. Porque Judas não tinha dado sinais ainda. Ele até explica o motivo. Porque como Judas tinha a bolsa, ou seja, como ele era o tesoureiro, ele era um homem de confiança. Então, provavelmente, Judas se levantou porque ou ele foi comprar alguma coisa que Jesus mandou que estava faltando, ou ele foi dar uma esmola para os pobres. Que é para isso que servia o dinheiro da igreja. Era pouco. Era pouco. Mas servia para o sustento dos ministros ou para a ajuda dos pobres. Aí o texto volta a dizer, tendo tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. E essa informação, irmãos, parece que passa de maneira desapercebida. O que é que tem a ver, já era noite? É porque é assim que agem os traidores. Não é na luz do dia. Ele não traiu 6 horas da manhã, não. Ele traiu na calada da noite. Porque é do feitio do traidor. É a conversa miúda. São os cantos da igreja. É a conversa do corredor que vai se juntando para falar mal. Que vai se juntando para... Muitas vezes não fala diretamente, mas insinua. E vai ali solapando o ministério pastoral. Já era noite, quando ele saiu para trair o Senhor. Ou seja, às escuras, por trás, não abriu a boca diante de Cristo, não falou uma palavra, não enfrentou o Senhor. Coisa de covarde, porque todo traidor é covarde. Não resolve os problemas diante de quem ele pensa que tem problema. Só fala por trás. Verso 31, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Como é que Cristo está sendo glorificado aqui? É porque ele já disse, agora
começa o meu martírio. Essa é a minha glória. Começa aqui o meu martírio. É interessante que João, mais da metade do evangelho de João, diz respeito à última semana de vida de Cristo. É diferente dos outros evangelhos, que vão traçando desde o nascimento de Cristo até a sua morte. João não é assim. João, ele pega quase todo o evangelho, é só a última semana. E esses 5 capítulos que virão, em 5 capítulos, são 5 horas. As últimas 5 horas de Cristo, resumidas em 5 capítulos. Há discussão tremenda aqui dos comentaristas, como João fez isso. Mas o fato é esse. E Jesus está dizendo, chegou a minha glória. Qual é a minha glória? Eu vou morrer, porque o traidor vai me entregar. Sabe por quê? Porque os 11, que eram seus amigos, e todos os demais amigos que amariam a Cristo, seriam beneficiados pela morte de Cristo. Então, esta é a glória. Ele vai ser glorificado pelo Pai e ele vai trazer grandes benefícios para a igreja por conta da sua morte. Então, ele muda a forma, inclusive, de falar com os apóstolos. Observe, verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Filhinhos, falta pouco tempo, 5 horas, que eu ainda tenho com vocês. São as últimas 5 horas que eu tenho com vocês. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu acho que agora dá para você entender porque ele chama de filhinhos. Ele agora assume a paternidade desses homens. Eu estou aqui para protegê-los. E como um pai que cuida dos filhos, nós não deixamos os nossos filhos ir para qualquer lugar. Eles não vão. Existem lugares que nós, para proteger os nossos filhos, para que nós possamos protegê-los, nós simplesmente o proibimos de ir naquele lugar. Lugares que é lícito um adulto ir, mas não é lícito uma criança. E onde ele está dizendo aqui é para a cruz. Como eu quero proteger vocês, eu vou no lugar de vocês. Eu vou morrer pelos meus filhinhos. Mas aí tem outro lugar que ele nos promete, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, para a cruz vocês não vão, porque eu vou morrer para poder levar vocês para a casa do meu pai. Então, há limites nos lugares onde a gente pode ir. Há lugares onde não é lícito o homem ir. Mas o melhor lugar já foi preparado. O céu, irmãos, o paraíso, a vida eterna, estão todos preparados em Cristo Jesus para aqueles que amam verdadeiramente o Senhor. E sabe como é que nós demonstramos que amamos a Deus? O que ele diz em seguida, amando uns aos outros. Não é um mandamento novo no sentido que nunca ninguém falou. Inclusive, a discussão gramatical aqui é que existem 2 palavras no grego para falar novo. Uma que é novo do nada e outra que é novo renovado. Aqui não é um mandamento novo no sentido de que nunca existiu, mas aquele mandamento que vocês aprenderam, amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, que está desde o Antigo Testamento, eu estou dizendo a vocês aqui, eu estou renovando. Esta é a marca dos meus filhos. Esta é a marca da nossa religião. Nós amamos uns aos outros. Amar uns aos outros para um presbítero é cuidado com os lobos. Para amar os irmãos,
nós devemos tratar os lobos. Um pastor que não trata de afugentar o lobo, não ama as suas ovelhas. Um pai que não afugenta os muitos inimigos da casa, não ama a casa, maltrata a casa. Um governante que não governa segundo a lei de Deus, não governa para o bem do povo, mas para o mal do povo. Mas em nossas relações, irmãos, mesmo quando o inimigo se levanta, coisas básicas nós nunca podemos negá-los. O pão. Nós oramos para que eles se arrependam. Nós sabemos que são nossos inimigos, mas nunca sonegamos o pão, como o Senhor nunca sonegou. E assim nós estaremos amontoando brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos. Por fim, eu queria falar aos irmãos a respeito da traição. Cuidado com seu coração, irmãos. Quando os velhos amigos, ou pessoas que você confia, por um problema ou outro, você começa a reverter essa situação. E ao invés de tratar, você começa a criar uma narrativa. Palavra muito comum na nossa época, né? As pessoas vivem de narrativa. E interessante que a narrativa é uma das formas mais comuns de Deus se revelar. Mas é diferente a narrativa de Deus para a narrativa dos homens. Porque a narrativa de Deus é uma história contada com começo, meio e fim. A narrativa como os homens usam hoje é diferente. É pincelado, são pinceladas partes da verdade, estruturadas de uma forma equivocada, descontextualizada, para falar mal. Nós não podemos viver de narrativas criadas no nosso coração, porque essas narrativas vão destruir as maiores inimizades e vão destruir as melhores relações, especialmente no meio do povo de Deus. Há um problema, sente e resolva. Há uma desconfiança, pergunte e trate. Porque senão será impossível amarmos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, para que nunca no nosso meio se levante um traidor, como Judas Iscariotes. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santíssimo Deus, nós te damos graças, porque a Tua palavra nos tem instruído tanto, Senhor. Nos tem dado, Senhor Deus, tão boas exortações, domingo após domingo. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração. Nos dê humildade, Senhor Deus, para entender que nós somos potenciais traidores. Todos nós. A fim de que possamos, Senhor Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Amar, Senhor Deus, os nossos irmãos. Tratar, Senhor Deus, as nossas diferenças. E seguir de um modo agradável ao Senhor. Protege a tua casa, Senhor Deus, dos Judas que tentam se levantar. Dá sabedoria, Senhor Deus, perspicácia, discernimento aos nossos presbíteros, para cuidar deste rebanho, livrando-nos dos lobos. E que a honra e a glória do Senhor seja sempre revelada em Cristo, aquele que morreu para nos salvar de todo mal.